vídeo seu falando sobre o telescópio que comprovou a existência. Que na primeira foto não tinha aparecido O James Webb, né? James Webb, não tinha aparecido as galáxias no início. E aí um monte de gente falou, tá vendo? Não sei o quê. Tá vendo? O que o pessoal tava falando com aquela primeira foto, as primeiras imagens, e agora o que mostrou, sacanas? Então vamos lá. Que inclusive foi usado aqui. Foi usado aqui, né? Aqui em cima dessa mesa aqui, ó. Aqui, na época você não estava maromba, ainda tinha vários... Lembra? Um monte de frango aqui. Tinha, exatamente. Um monte de fritura aqui. Exatamente. Então é o seguinte, cara. Isso é muito legal para vocês entenderem como funciona até o James Webb. O James Webb, ele olha para uma galáxia. A primeira coisa que o cara faz é um negócio chamado fotometria, que é tirar uma foto. Entendeu? Tirei a foto da galáxia, eu consigo medir algumas coisas daquela galáxia pela imagem. Tá, pessoal? Pela imagem dela. Qual é o problema? Quanto mais distante a galáxia, essa medida vai ficando muito imprecisa. Principalmente o quê? Principalmente a idade da galáxia. Então foi aquilo que o pessoal falava. Olha lá, o James Webb encontrou um monte de galáxia onde não deveria existir. Pela fotometria. Muito bem. Passou o tempo, igual eu falei aqui aquele dia. Calma, pessoal. Vai passar o tempo. Espera que ele vai fazer a espectrometria, que é tirar o espectro daquela galáxia. E aí é uma medida precisa. Quando fizeram isso, o que aconteceu com aquele monte de galáxia? Desapareceram todas ali. Por quê? Porque a espectrometria mostrou... Não é que elas desapareceram, elas estão lá. Só que elas não estão onde a gente pensou que elas estavam. Tem uma galáxia que pela fotometria... Tem alguma foto pra ele procurar pra ela mostrar? estava... O que ele procura? Qual que vai ser agora o nome disso aí, hein? Coloca aí, James cara. Webb... Coloca James Webb... coloca GZ13, cara, que é o nome da galáxia. GZ13. Tá. Tinha uma galáxia que, pela fotometria, ela estaria a 290 milhões de anos depois do Big Bang, que é muito perto. Quando fez a espectrometria, ela está, na verdade, a mais de 1 bilhão de anos depois do Big Bang. Então bate. Entendeu? Então, Tá como só ela que a tá. espectrometria está onde ela tem que estar, certinho. Entendeu? E essa GZ13, de todas, essa é a única que sobrou. Entendeu? Essa é a única que está onde ela deveria estar mesmo. E tá no começo. É? Só que qual que é o drama do pessoal? Eles falavam... O que é isso? Isso aí, é a galáxia. Esse vermelho... Isso aí é a galáxia. Só que você, olhando aqui, a gente já vê, cara, que isso aqui não é uma galáxia como galáxia que a gente conhece. Que essa que era a questão aquele dia, que não deixaram eu falar. Tá. Eles falavam que essa galáxia aí, ela já estava pronta. Ela já estava do jeito madura e tudo mais. Ou seja, não poderia ter a idade que tem tão próximo ao Big Bang. Só que não, cara. Essa galáxia aí, ela não está totalmente formada ainda. Ela está formando muita estrela, por isso que ela é bem avermelhada, entendeu? Ela não passou por vários processos que a Via Láctea passou, por exemplo, para chegar do jeito que ela é hoje. A Via Láctea, a gente estima que ela tenha 10 bilhões de anos, entendeu? Essa tem quanto? Essa aqui tá a 400 milhões depois do Big Bang, tá? É considerada hoje a galáxia mais distante que a gente conhece, é essa aí. É a GZ13, entendeu? E ela foi comprovada pela... Isso aqui que a gente tá vendo é a fotometria. Só que aí você tem o espectro dela. O espectro não faz diferença mostrar, é um gráfico. Só que o espectro é que mede o desvio pro vermelho. E esse desvio pro vermelho que dá a exata idade dela. Então, por isso que eu falo que na astronomia, na geologia, você não pode só ver uma imagem. Porque uma imagem, ela pode dizer algumas coisas, mas ela não te diz tudo. Quando você vai lá e faz a medida, aí sim que você vai saber o que está acontecendo. E aí foi o que aconteceu com ela. De todas aquelas lá, só ela que sobrou, aonde ela devia estar mesmo. Entendeu? E agora já mostraram, de novo, que realmente as galáxias lá perto do Big Bang... elas não são estruturadas. Para elas estruturarem, passou um tempo aonde devia estar mesmo. Então não tem nada do James Webb refuta o Big Bang, nada. Mas ainda pode
aparecer mais coisa ainda? Tá em análise? Pode aparecer mais coisa. Não, cara, ver mais coisa, isso aí é certeza que ele vai ver. Certeza. Certeza. Porque a gente tinha até então o Hubble, 2 metros de espelho. Agora tem o James Webb, que é 6,5, cara. Então, assim, lógico que ele vai ver mais coisa. Ele vai ver coisas que a gente não imaginava que ele ia ver? Vai ver também. Mas aí o lance é a interpretação, a explicação que nós vamos dar para isso, né? Então, o que o pessoal tá estudando é isso aí. Mas então tá, por enquanto, tá tudo dentro da... O James Webb tá indo em que caminho? Ele tem uma direção? Não, ele fica orbitando um ponto do espaço, que a gente chama. Isso é bom? Ponto de Lagrange. Isso é excelente. Por quê? Porque ele tá sempre... Porque ele tá protegido do calor da Lua, do Sol e da Terra. E ele, para ele funcionar bem, ele tem que estar longe de qualquer fonte de calor. Porque ele só funciona no infravermelho. Entendeu? Entendi. E aí ele tá no ponto certinho, fica a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. É um chamado... 1,5 milhão de quilômetros. A Lua tá 400 mil, é bem depois da Lua. Sim. É um ponto de Lagrange, que é um ponto de equilíbrio gravitacional, ou seja, você gasta muito pouco combustível para manter ele ali. E ali ele está protegido do calor e está com o universo todo aberto. Quando acabar o combustível, o que faz? Aí acabou o James Webb. Sério? Isso aí vai demorar uns 20 anos. Tá. O pessoal já tem o cálculo já. É mesmo? Ele vai operar por uns 20 anos. Já mandaram algum tipo de telescópio em direção ao Sol? Pra morrer mesmo lá? Não vale a pena? Ou algum tipo de Não, coisa? Mas já mandaram perto, né? Tem uma missão da NASA aí, chama Parker Solar Probe. Ela passa muito perto do Sol, cara. Muito perto. Ela passa tipo 5 milhões de quilômetros. Coisa assim, entendeu? É muito perto do Sol. Muito mesmo. Para estudar, eles fazem ela passar na coroa solar. Nossa. É um negócio impressionante. Impressionante.